Oiê, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Cine Otaku e eu sou a Juni. Nesse canal aqui tem muito dorama, reagindo e em breve tem prova de comidas asiáticas. Mas antes de continuar com o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, se inscrever no canal, já disse isso, né? Compartilhar se você gostar e curtir. No vídeo de hoje, vamos reagir o episódio 9 e 10 de Quando Toca o Telefone. Mas se você acha que no Reagindo de hoje eu vou aparecer, eu não vou, porque eu não teria essa audácia de aparecer aqui pra vocês depois de chorar o episódio inteiro de Quando eu toco o telefone. Pois é, eu chorei tanto que tô de olho inchado. Mas não se preocupe, eu estou bem e sobrevivi. Então simbora pro vídeo. Vamos lá ao resumão do episódio 9 e 10. Aconteceram muitas coisas nesse fim de semana, no episódio 9 e 10, de Quando eu toco o telefone. De meio-dia eu já tava lá batendo ponto para saber o que ia acontecer. Primeiro que eu juro que eu já sabia e já tinha falado sobre essa teoria lá no meu Instagram, de que eu achava que o secretário, na verdade, não era totalmente um vilão e que, na verdade, ele estava cego à história completa do que tinha realmente acontecido. Eu já imaginava que ele era um dos irmãos gêmeos, mas o que eu não imaginava é que ele realmente estava por trás de tudo. Eu achava que ele queria sim se vingar do nosso porta-voz, mas que ele era um dos. Na minha cabeça, ele era o inteligente e o sequestrador era o que fazia o trabalho sujo, e que eu achava que o cabeça, eu achava que tinha uma terceira pessoa, eu achava que essa terceira pessoa, que era o cabeça, estava manipulando o secretário e também estava manipulando o sequestrador, ou seja, estava usando os dois. O sequestrador para fazer o trabalho sujo e o secretário porque era o mais próximo do porta-voz. Erro meu, desconfiei do médico desde o início. Desculpa, senhor médico. Desculpa, desculpa. Errei, fui moleca. Na verdade, o médico na história real, sem ser no dorama, ele não faz parte da história. Porém, eu achei que, por ele estar na história, ele seria, sei lá, o cabeça ou algo assim. Na verdade, ele não era isso, mas na verdade ele só era alguém que realmente queria saber o que tinha acontecido com os amigos dele do orfanato. No fundo, eu não queria que ele fosse culpado, porque eu estava torcendo de todo o meu coração para que ele e a porta-voz, não, a jornalista ficassem juntos. Agora vamos falar do secretário e do sequestrador, porque o sequestrador, na verdade, é um grande sacana. Eu gaguejei porque me dá uma certa raiva quando eu vou falar dele, mas vamos lá que eu vou falar desse filho da mãe. O sequestrador, ele não só fazia o trabalho sujo, mas também foi o cara que enganou tanto o porta-voz quanto o secretário. O secretário odiava e queria se vingar do nosso porta-voz porque ele achava que ele realmente era o verdadeiro Peck e que ele tinha matado o seu irmão gêmeo. Mas, na verdade, ele descobriu que, na verdade, o sequestrador que era realmente o verdadeiro Peck e que tinha matado seu irmão. Então, em uma das cenas, ele usa a Honreju, a nossa protagonista, como isca para fazer com que ele apareça e que eles tenham um encontro. Ao se virar, ele ataca o sequestrador com um taco de beisebol e diz que ele mentiu para ele. E é aí que o sequestrador deixa tudo muito claro. Ele manipulou o sequestrador, ele manipulou o nosso secretário, ele manipulou todo mundo. Na verdade, ele não era o cara que só fazia trabalho sujo, mas também era o cara por trás. Ou seja, ele era a terceira pessoa que eu achava. Quando a gente estava aí pensando que existia uma terceira pessoa, a terceira pessoa já era o sequestrador. Ele estava ali manipulando tudo.
enganou o nosso secretário, fazendo com que ele pensasse que o nosso porta-voz era o verdadeiro Peck e assim tivesse um ajudante ali para fazer todo aquele esquema do telefone criptografado e tudo mais. Mas se você acha que para por aí, não para não, tá? Porque ele simplesmente espanca o secretário e coloca ele dentro de um saco preto em cima da lancha. Quando o nosso porta-voz chega, ele entra na água desesperado, achando que é a Ronreju que está lá dentro. Então ele vê que na verdade é o seu secretário e o seu secretário diz que ele está vivo e está ali. Ele sai correndo desesperado quando vê o carro, gritando o nome da Ronreju para que ela acorde, quando na verdade ela está drogada dentro do carro porque bebeu uma água lá, cheia de treco para dormir. A Ronreju é corajosa pra caramba, porque ela consegue manobrar lá, bate o carro lá do sequestrador, consegue sair do carro e aí dá aquele abraço no nosso porta-voz lá, emocionada, super preocupado. O cara ainda tenta bater neles, mas no fim das contas ele pega uma luta corporal com o nosso porta-voz e puxa uma faca para tentar machucar o nosso porta-voz. Mas o secretário consegue defender o nosso porta-voz e acaba levando o impacto da faca nele mesmo. E é aí que tudo é esclarecido. Ele diz pro porta-voz que, na verdade, achava que ele era o verdadeiro Peck que matou o irmão gêmeo dele, mas que naquele momento tinha descoberto que não. No fim das contas, ele também foi uma das vítimas, que de forma torta tentou se vingar e fez maldade. Depois disso acontecem muitas reviravoltas, porque a nossa Ronreju descobre que, na verdade, o nosso porta-voz nunca escolheu ela como a substituta, mas que a amou desde o início, que ele armou tudo para casar com ela. Ela se declara para ele e ele diz que sempre se perguntou por que tinha vindo ao mundo e por que tinha nascido, e por que ele teve que viver a vida de outra pessoa. Mas então ele diz que tudo fez sentido, que ele tinha que passar por isso para então conhecer ela. Tem como não amar e não chorar? E aí é que tudo vem à tona, porque a Ronreju e a sua irmã vai falar com o pai delas e esclarece tudo e fala que o sequestrador, na verdade, é o verdadeiro Peck que nunca morreu. E é então que a irmã da Ronreju, a Riná, pergunta o que aconteceu e por que ele esconde a verdade. A Riná também diz que, há um tempo atrás, quando era criança, ela viu o verdadeiro Peck, mas até então não sabia disso. Ele estava chorando e um tempo depois aconteceu o acidente. O avô do Peck, na verdade, queria que o acidente acontecesse e foi ele que fez o acidente acontecer para que a Riná não lembrasse do verdadeiro rosto do Peck verdadeiro. Então ele vai no memorial do avô do Peck com a espingarda e ameaça o presidente, falando que sempre deixou claro que se aquele lixo, que no caso era o verdadeiro Peck, estivesse vivo, ele ia com as suas próprias mãos pegar ele e transformar ele em pedacinhos. E aí acontece a bomba. O verdadeiro Peck e sequestrador colocam uma bomba dentro do memorial e no meio da confusão, a Ronreju some. Mas você acha que é só isso? Não é, porque antes disso tudo acontecer, a mãe do verdadeiro Peck reconhece que ele está vivo e vai atrás dele. E então diz que não quer que ele suma mais uma vez. Então ela acoberta ele, porque antes de entrar no memorial, ela vê ele lá, mas não diz para ninguém. A Ronreju, vendo que tudo ia dar muito errado, pede pro Peck, o nosso porta-voz, ir até o memorial. Mas antes que ele chegue, a bomba explode, a Ronreju desaparece e o sequestrador leva ela.
Um tempo depois, quando o nosso porta-voz chega desesperado ao memorial, a Honreju liga para ele, mas na verdade é o sequestrador. E o sequestrador diz que vai matar ela. A Honreju diz que não precisa que ele vá atrás dela, e então ela joga de cima de um penhasco o carro em que está ela e o sequestrador. Depois disso, o policial e todo mundo, a perícia, chega ao local, encontra o carro na superfície do lago, rio, sei lá o que é aquilo, mas não encontra o corpo dela ou o corpo do sequestrador. Então, várias rotas de busca para tentar encontrar ela no rio, no mar, não sei o que é aquilo, é acionado, mas nada é encontrado até o final do episódio, que é quando o nosso porta-voz vai a público em uma entrevista, em uma coletiva de imprensa, dizendo que na verdade ele não é o verdadeiro Peck, não é neto do homem que morreu e também não é filho do presidente. Ele diz que está ali por ser marido e homem e que precisa da ajuda de todos para encontrar sua esposa, que tem 28 anos, 1,67 de altura, é intérprete da língua de sinais no gabinete e que o nome dela é Honreju. Então ele mostra a foto dela, todo mundo fica surpreso que ela seja a esposa dele. E é então que ele chora e se vira para ver a foto dela. Eu vou te contar que essa foi uma das cenas que mais mexeu comigo, que me desmanchou em lágrimas. No top 1 do quanto eu chorei, esse eu ganho o top 1, porque eu chorei muito com essa cena. Uma cena que também foi muito emocionante foi quando o nosso querido médico e psiquiatra vai reconhecer os itens pessoais dos corpos das crianças desaparecidas e ele reconhece todos exceto um. Mas quando levado até o hospital onde está o nosso secretário, que não morre, tá, gente? Ele reconhece o sapato do irmão gêmeo. E aí, gente, eu chorei muito quando o médico reconheceu tudo, mas chorei muito mais quando o secretário reconheceu o sapato do irmão. E quando a gente já estava se acabando de chorar e achando que ia aparecer uma prévia para acalmar nosso coração, não apareceu. No fim do episódio, na verdade, eles colocaram aquela cena em que eu disse para vocês que ele disse que não entende porque nasceu, mas que sabe que agora tudo faz sentido, pois nasceu para Honreju. E simplesmente o episódio acaba assim. E aí a gente que é dorameira, meu amor, que se vire para aguentar a ansiedade, segurar as lágrimas e esperar até sexta e sábado para saber o que vai acontecer. E eu vou te contar, sexta e sábado é os últimos episódios desse lindo e maravilhoso e bem estruturado dorama. Poderia ter bem mais episódios, porque, sério, esse foi o dorama que eu assisti, em que nenhum episódio foi arrastado, cansativo ou ruim. Literalmente, todos os episódios foram bons até agora. E, juro, acho que os 2 últimos vai ser tão bom quanto, mas que me prendeu do início ao fim, me criando teorias e tudo mais, sem deixar nada cansativo. O diretor acertou literalmente na história, mas principalmente nos protagonistas e personagens. A trilha sonora é perfeita, o cenário impecável. Agora eu vou te contar que a atuação dos nossos protagonistas nesse dorama é de tirar o fôlego, porque você consegue sentir a emoção deles como se fosse tudo muito real. Então me conta aqui, você tá acompanhando quando toca o telefone? Tá ansioso para os 2 novos episódios que